boa noite. Começa agora o Web Divan. Eu sou Renata Antonelli. A Tá no chat pra vocês. Já tá aqui comigo Ana Maria, um beijo, querida. Edenite, Babu, quanto tempo, que saudade. Você não teve aula hoje, por isso você conseguiu ouvir. Que saudade de você. O Neto, a Ana Maria tá me contando que o Neto sumiu. Como assim sumiu? Não vai chegar? O programa inteiro sem ele? Como assim o Web Divan sem o Neto, colaborador oficial do Web Divan? Como eu sempre conto para vocês, o Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Toda semana a gente fala sobre um assunto relacionado à subjetividade humana. E hoje a gente vai conversar sobre psicose. Faz muito tempo que a gente não fala sobre psicoses aqui no programa. E para falar sobre isso, né, tá aqui nosso colega de trabalho, o psiquiatra Leonardo Peroni. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Renata. Você trabalha com psicoses no Instituto de Psiquiatria, Isso, né? Eu sou médico colaborador do grupo de psicoses do LIM 27. É um ambulatório de investigações clínicas que trabalha com outros transtornos, mas transtornos psicóticos também. Trabalha com outros transtornos, como, Sim, por exemplo... é um grupo de investigação médica que trabalha com transtorno bipolar também, com quadros demenciais em idoso e também com transtorno psicótico. Por que os três, né? Que link tem? Não, acho que eu participo só do grupo de psicoses. É um ambulatório amplo que busca, na verdade, dentre as várias facetas da psiquiatria, fazer pesquisa. São grandes áreas, eu acho que por isso que são essas três grandes áreas de pesquisa. Né? A psicose, a transtorno bipolar, as psicoses, né? Transtorno bipolar e as demências. Nos né? idosos, principalmente. Que tem muito ainda a se descobrir, né, Leonardo? Bastante. Acho que esse é o objetivo, né? É um ambulatório, a gente dá assistência aos pacientes, mas faz bastante pesquisa também. Tenta descobrir o que está acontecendo de novo, né? E falando em psicoses, né? Além do que eu acho que, assim, a minha curiosidade é saber como é que estão as pesquisas agora, mas eu acho que antes disso tem uma pergunta, né, que todo mundo deve te fazer, que é: o que são as psicoses? Psicose, de uma forma bem ampla, bem geral, a gente define como uma alteração de comportamento que se manifesta principalmente por delírios e alucinações, né? Esses são os dois componentes principais aí das psicoses. Mais fácil definir alucinação, a gente define como uma percepção que não existe, né? Quando os pacientes dizem escutar vozes, por exemplo, né? Sons que não existem na realidade, mas que são percebidos por um indivíduo acometido por um quadro psicótico como verdadeiro, mas na verdade não são. Não são só auditivas, podem ser visuais, podem ser táteis. Esses são os quadros alucinatórios. Os delírios, que também são muito frequentes dentro das psicoses, é um juízo alterado da realidade, né? Você julgar as coisas de uma forma errada. Os delírios, o mais comum é o que a gente chama de delírio paranoide, que é o delírio de perseguição. É quando você olha uma pessoa na rua, que está passando na rua do seu lado, sem nenhum problema, indo trabalhar, indo para estudar, para a escola, para casa, só que você acha que aquela pessoa está te perseguindo. E não é só achar, é ter certeza. Aí é o que a gente chama de um quadro delirante. Nem sempre tem quadros delirantes nas psicoses. Nem sempre tem quadros delirantes, nem sempre tem quadros alucinatórios, mas um deles tem que acontecer. Os dois juntos, não. Os dois juntos podem acontecer, mas não é necessário. Mas pelo menos um, pra gente chamar de um transtorno psicótico, sim. Dentre os transtornos psicóticos, né, quando a gente fala de psicose, principalmente os leigos entendem a psicose como o autismo. A psicose está muito ligada ao autismo. O autismo é uma psicose, né? Uma das psicoses. Mas ficou muito caracterizado como a psicose, você não acha? Porque eu acho que aí tem uma confusão do que a gente chama de autismo na psiquiatria e do que a gente chama de um funcionamento psicológico autista, né? O autismo na psiquiatria da infância, é aquele transtorno de desenvolvimento da criança que tem pouco contato, que não estabelece contato visual, que tem interesses restritos. Na psiquiatria, nem sempre os autistas que sofrem de autismo cursam com psicose, cursam com delírios, cursam com alucinações. Eu acho que o que a gente chama de autismo é o comportamento de muitos daqueles doentes, principalmente com esquizofrenia, que é um tipo de transtorno psicótico, tem. Ou seja, autismo no sentido que a partir do momento que eles estão doentes, a relação dele com os indivíduos fica comprometida, fica afastado. É um funcionamento autista.
Diferente do diagnóstico de autismo na infância. Autismo na infância seria? Aquela doença que vem desde o início do neurodesenvolvimento, de uma criança mais reclusa, com interesses bem restritos, que pode ter automatismos, né, manuais. Aquela coisa do tronco, sempre do tronco, de se balançar, né, para se acalmar. Quer dizer, eu entendo assim como psicóloga, né? Eu sou psiquiatra infantil também, mas é mais ou menos isso. O que a gente chama de um funcionamento autista dentro dos transtornos psicóticos é o que acontece principalmente na esquizofrenia, que é a principal doença dentro dos transtornos psicóticos. Que o indivíduo pode estar tão doente que a relação dele com os outros fica muito distanciada, como se ele vivesse num mundo próprio. Isso que a gente chama de autismo. Alguns psicopatologistas descrevem esse autismo funcional, né, não como doença, como a característica principal da esquizofrenia, inclusive. Nossa. A Ana Maria estava contando aqui no chat que por isso que eu estava olhando para você, olhando para cá. Eu vi que o Leonardo me olhava assim, tipo, você não vai me olhar, você está olhando pro computador, falta de educação, é que eu estou trabalhando com todo mundo aqui. Claro. A Ana Maria conta que ela fala assim, essa semana teve um suicídio aqui e soube que ela era psicótica, era uma mulher de 41 anos, se jogou do prédio ao lado da minha empresa, 10º andar. Foi chocante. Nossa, Ana, que chocante. Eu passei por uma história muito parecida no meu prédio. Quando eu era menor, uma mulher se jogou também do 18º andar. E a história, né, que meus pais contam, enfim, que ela tinha depressão. E isso foi bem marcante, assim, pra mim, sabe? Eu acho que uma das coisas que me fez ter muito interesse, até pela psicologia, pela área. Que coisa é essa que leva uma pessoa a se jogar e se matar, né, se suicidar? Na psicose, isso na esquizofrenia, né, vou especificar como esquizofrenia, mas a gente pode falar depois, abrir um pouco. Na esquizofrenia, eu já ouvi muitos relatos disso, né? Então, assim, de suicídios, enfim. Não pode deixar agravar, aspas, não pode, né? Não se deve ter cuidado necessário com o paciente. Por quê? Porque alucinações auditivas e visuais podem levar ao suicídio, como, por exemplo, eu lembro que no hospital psiquiátrico que a gente fazia estágio, tinha um paciente que já tinha tentado se suicidar 2 vezes, porque ele dizia que escutava uma ordem para isso. E sim, eles obedecem, né? Se escutam uma ordem auditiva. O suicídio dentro da esquizofrenia é um problema sério, né? Indivíduos que sofrem de esquizofrenia têm um risco de suicídio muito maior do que a população geral. Eu acho que por 2 motivos. Um é exatamente isso que você disse, bastante direto. Alucinações auditivas de comando, de ordem, são muito frequentes. E geralmente elas não dizem coisas boas. Geralmente é para se machucar, ou machucar alguém, ou se matar. Isso é bastante comum. Isso tem um porquê? Aqui entre nós, né? Isso tem um porquê? É difícil dizer, né? É difícil dizer de uma forma geral. Não tem coisas boas, né? Tem coisas ruins. Eu acho que, lógico, alguma coisa está ligada ao inconsciente, à sombra mesmo, principalmente à sombra, né? As coisas que a gente reprime, não sei, né? Essas coisas como não mate o outro, e aí esse limite talvez vai ficando mais tênue, mas lógico, isso é uma visão totalmente psicológica, simbólica da questão. É muito difícil dizer o porquê. Eu acho que tem que ser visto de caso a caso, né? Porque a doença vem, ela é muito forte, ela é muito grave geralmente, mas isso não tira totalmente as características do indivíduo, né? A personalidade continua lá, um pouco à mercê dessa doença, mas continua lá. Mas o que você falou, que a fronteira entre o indivíduo e os outros, isso fica mais permeável, isso fica menos delimitado, isso com certeza. Mas eu acho que também, que isso era a segunda coisa que eu ia te dizer, o suicídio dentro da esquizofrenia, ele pode vir secundariamente a um sentimento de angústia muito forte, né? Porque ter esses fenômenos alucinatórios, ou achar que está sendo perseguido o tempo todo, ou igual uma paciente que eu vi hoje achando que a comida e a bebida estava sendo envenenada para ela morrer, isso traz muita angústia. E o suicídio é vivido como um alívio dessa angústia, que não acontece só na esquizofrenia, acontece em outros transtornos também, né? Muito interessante. Eu acho que por isso que as vozes nos dizem coisas boas, porque a doença vem de uma forma muito angustiante, né? Exatamente. Eles sofrem demais. E aí não teria como, né, o sofrimento falar coisas boas, né? Exatamente. Talvez seja a voz do sofrimento. Exatamente. A gente...
é interessante porque, assim, é isso que eu estava falando, a gente quando ouve psicose tem uma impressão de uma coisa grave. A gente, assim, me põe como uma leiga no assunto, né? Tem a impressão de uma coisa grave. Conforme eu fui atendendo pacientes, estudando e me relacionando com os psiquiatras, né, como eu te dei o exemplo, o Teng até me explicou uma vez que a gente estava atendendo um caso em comum, e aí ele estava me contando que, assim, é muito mais frequente sintomas psicóticos em pacientes que a gente nem imagina, como, por exemplo, aquelas pessoas que se sentem perseguidas por todos, que se sentem ameaçadas, prejudicadas de alguma forma, ou de todas as formas, em todos os sentidos, está sempre sendo prejudicada. Chega até mesmo algum tipo de alucinação, que às vezes a gente em consultório não sabe se é verdade ou não, aquela pessoa estava falando de mim. Às vezes isso me coloca um pouco em dúvida, será que isso... Lógico, a gente trabalha com realidade psíquica, tanto faz se é verdade ou não, na psicologia. Mas para a psiquiatria, sim, é importante saber se aquela pessoa tem um traço psicótico, se isso está alterando alguma coisa na realidade dela, né? Não, eu acho isso muito interessante, acho que isso é um grande desafio pra gente, né? Porque sintomas psicóticos, delírios e alucinações, eles podem acontecer em pessoas ditas normais. Isso, eu não vou dizer exatamente a porcentagem de pessoas normais que podem ter esses sintomas, mas não é muito raro. Então eles podem acontecer em momentos de crise. Você vê pessoas que estão passando por momentos de dificuldade muito grande, que nunca tinham tido nada, de repente acha que o vizinho está querendo prejudicar, isso de uma forma mais delirante. Porque a gente até pode ter a impressão de que alguém está querendo prejudicar a gente, né? Isso não é doença, mas... psicose mesmo pode acontecer também em pessoas normais. Traços psicóticos, até sintomas psicóticos. Isso. O que vai determinar o estabelecimento da doença é se esses sintomas vão durar, né? Se eles vão fazer parte de uma crise biográfica, ou se eles vão durar por mais tempo, né? Mas, por exemplo, um sintoma psicótico como esse de persecutório, né? Um sintoma persecutório leve. As pessoas não gostam de mim, as pessoas falam mal de mim, etc. Pode perdurar a vida toda sem se agravar? Pode continuar assim sem se agravar, mesmo sendo um traço, um sintoma psicótico? Acho que daí a gente entra num outro diagnóstico dentro dos transtornos psicóticos, que não é a esquizofrenia, mas o que a gente chama de um transtorno delirante persistente, ou que era antigamente chamado de paranoia, né? Que são pessoas que têm... é um transtorno psicótico que não tem alucinação, esse só tem delírio, geralmente. E geralmente de características paranoides ou de perseguição, que é aquela pessoa que pode achar que aquele vizinho persegue ela, né? E isso tem uma característica delirante, isso é um quadro psicótico. Isso pode ficar persistente a vida toda, só que isso não atrapalha tanto o trabalho da pessoa, as relações interpessoais, né? Então, o funcionamento autístico, né, que a gente já fala da esquizofrenia, nesse caso não existe. Ele se relaciona, ele é preservado desse ponto de vista de relações interpessoais, mas tem lá o seu delírio. E com o tratamento que a gente busca, a gente chama de encapsular esse delírio, né? Deixar esse delírio de lado para que ele consiga viver a vida dele praticamente normal. Mas trabalha dando consciência que é também, um delírio ou não? Dando dados de realidade. Dados de realidade. Isso não numa fase inicial, que isso pode ser vivenciado por um paciente como muito intenso. Ele pode rejeitar isso, pode perder a sua paciência, o tratamento. Isso que eu ia te falar, né? Quando você aponta, o paciente deprime demais. Exatamente. Porque vem o choque de realidade. Quer dizer, começa a ver que aquilo pode não ser verdade. Pode não ser. Né? Por mais que acredite e tal, você dá um tonzinho de consciência naquele sintoma. E aí, isso causa uma angústia muito grande. Eu vejo que os pacientes ficam muito angustiados, se debatem, faltam na terapia, não querem mais, trocam de terapeuta, etc. E voltam e falam, eu acho que pode ter um pouco de verdade no que você está falando. Eu acho que essa abordagem é necessária, no meu ponto de vista, quando o paciente está um pouco melhor. Né? Eu medico, quando ele está um pouco melhor, você vai dando mais dado de realidade, fazendo ele ponderar, porque o delírio é isso, né? É uma crença absoluta que a pessoa não pondera, né? É aquilo e ponto final. A partir do momento que a pessoa está um pouco melhor, você vai dando dados de realidade, será que é exatamente isso, será que não, será que dá para pensar diferente? Isso no longo prazo de tratamento demora, às vezes, né? Demora 3, 4 anos, dizendo assim, a grande verdade aqui que, né? A gente já passou por isso, de demorar muito tempo para a gente começar a mostrar e revelar o sintoma com tratamento muito mais longo.
A Ana, ela conta que, ela estava contando essa coisa da mulher de 41 anos que se jogou, né, do lado da empresa dela, que ela ouviu dizer que tinha psicose, e ela soube hoje que o pai desta mulher se suicidou também, fez o mesmo. Aí ela pergunta, psicose é genético? Dentro da esquizofrenia, vamos falar da esquizofrenia, que é o transtorno psicótico mais frequente, que a gente tem mais dados de estudo, inclusive de estudos genéticos. Como tudo em psiquiatria, não tem uma única causa, a etiologia que a gente chama multifatorial, né? Mas a gente sabe sim que dentro da esquizofrenia você tem sim uma maior tendência genética a ter o transtorno, principalmente nos parentes de primeiro grau, no caso dela, filha e pai. Tem sim uma prevalência muito maior em filhos de pacientes com esquizofrenia. Agora, né, não sei se você já ouviu isso, enfim, deve ter ouvido, né, porque é bem popular isso, que toda família tem um louquinho, né, um esquizofrênico, aí sempre tem que, até o tio do meu pai era esquizofrênico, mas não se fala muito no assunto. Ok, né? Toda família tem alguém que, né? Alcoólatra esquizofrênico. Porque é muito frequente, né? A frequência de esquizofrenia na população é 1%. 100 tem esquizofrenia. É um diagnóstico muito, muito frequente. Nossa, é alto, né? É alto. Então não é... Todo mundo conhece alguém que tem esse diagnóstico. Né? Mesmo não trabalhando na área, eu aposto que a maioria das pessoas conhece, porque é muito frequente. E é interessante, né, que ainda hoje, que você sabe muito mais sobre esquizofrenia, eu conheço 2 mães que negam muito a esquizofrenia dos filhos, os filhos estão cada vez piores, já são jovens adultos, já tiveram um diagnóstico e cada vez pior porque as mães não aceitam, não levam para tratamento e lógico, né, acaba levando quando já está assim muito comprometido. Aí a pergunta é, tratamento antes do comprometimento de todo o funcionamento mesmo, antes de ter alucinações, previne esse tipo de coisa ou não necessariamente? O paciente pode chegar a ter alucinações mesmo com tratamento? Essa é uma tendência atual da psiquiatria, mas também é uma grande dúvida. Como identificar esses pacientes que a gente chama de alto risco para a esquizofrenia, né? História familiar é um dado importante para maior risco. Existem, antes, né, de ter esses sintomas de delírios, alucinações, tem sim algumas alterações nesses indivíduos, principalmente alterações cognitivas, o desempenho escolar pode ser não tão bom, porque a esquizofrenia ela começa no começo da vida adulta, entre 20 anos, então logo depois que a gente sai da escola, né, começa o trabalho, começa a faculdade. Então, nesses casos, antes, no fim da escola, já pode ter algum tipo de alteração. Se discute muito se medicação, e a gente trata a esquizofrenia com antipsicótico, se discute muito hoje em dia se usar antipsicótico nessa população previne o aparecimento da doença. A tendência hoje, os resultados não são tão positivos. Parece que não faz tanta diferença. Mas com certeza, a partir do momento que começa, né, o transtorno, quanto mais cedo você tratar e de forma adequada, o prognóstico, o andamento, o curso da doença é sempre muito melhor. Eu já tratei de pacientes com esquizofrenia médicos. Não tinha tanta relação assim com pacientes, trabalhava como patologista, mas era bastante funcional. E dentro da sua profissão era muito, muito bem sucedido. Então é uma doença que, apesar de grave, de ser um tratamento crônico, com muito estigma ainda, as pessoas costumam ter medo, né, de quando se fala que essa pessoa tem esquizofrenia ou é esquizofrênico. Apesar disso, com o tratamento bem feito, de forma precoce, o prognóstico pode ser bem bom. Que bom, né? Acho que os estudos todos não vêm à toa, né? Eu acho que já evoluímos bastante. Cura a gente não encontrou ainda, mas o tratamento a gente consegue uma qualidade de vida boa. Que é bem mais adequado que negar a doença, né? Exatamente. Mas esse é o problema do estigma, né? Os transtornos mentais, do meu ponto de vista, são todos muito estigmatizados, os psicóticos mais ainda. Negar, né, eu acho que é muito comum, é a primeira etapa quando se recebe esse diagnóstico. O que é uma pena, porque perde-se um momento muito bom de fazer um tratamento adequado e que lá pra frente vai fazer a diferença. Claro. Se perde esse momento. A Ana pergunta o seguinte: tem pessoas com depressão, dizem que numa crise pensavam muito em suicídio.
Isso é uma psicose ou um quadro de depressão apenas? Conheci uma pessoa com depressão que me falou que entendia perfeitamente uma pessoa que se suicida. Fiquei muito preocupada. Hoje ela está bem, toma medicamento. Eu acho que os pensamentos suicidas dentro de um quadro depressivo, eles indicam uma depressão mais grave, né? Pessoas com depressões principalmente mais graves perdem o sentimento de sentido da vida, pensamentos de morte são muito frequentes, a angústia é muito forte, e daí o suicídio realmente faz sentido, mas a gente não classifica isso como um sintoma psicótico, não. Quadros depressivos mais graves podem ter sintomas psicóticos, daí que a gente chama de uma depressão psicótica, mas não porque cometeu ou tentou suicídio é um quadro psicótico. O que seria um quadro mais grave de depressão com sintomas psicóticos? A depressão psicótica, ela tende a ser mais grave, e o quadro psicótico que predomina é o que a gente chama mais classicamente de delírios de ruína. Tem tudo a ver com o humor, né? O indivíduo acha que perdeu tudo que ele tinha na vida, acha que está pobre, acha que não tem mais nada, que não tem mais onde morar. Delírios de ruína financeira mesmo, ruína pessoal, acha que perdeu o emprego. Esse é o quadro psicótico mais típico dentro das depressões. Agora, o que eu fico imaginando, fiquei pensando aqui agora, né? Pelo que a gente sabe, todo mundo já pensou em se matar. Isso não quer dizer que todo mundo já tentou se matar. Então, né, às vezes já chegou perto de algum lugar e falou, nossa, um lugar alto, e se eu me jogasse? Quer dizer, uma ideia do que é o suicídio e de como seria o próprio suicídio, esse tipo de fantasia é normal. A gente pensa sobre a nossa própria morte, é normal a gente pensar sobre tudo, né? O que acontece, talvez, aqui numa depressão, esse tipo de pensamento autodestrutivo, e todos os tipos de pensamento autodestrutivos que a gente tem normalmente, mas a gente não atua em direção a isso, na maioria das vezes, porque a gente se boicota muito, só se agravem, né? Então, que pode chegar, dependendo da gravidade da depressão, o suicídio, claro. Acho que é um sentimento grande em depressões mais graves de não ter saída, de não ter resolução, né? E não raramente essa sensação de estagnação mesmo, naquele estado de muita angústia, o suicídio geralmente vem com uma saída, né? Eu acho que deve estar aí a coragem, né, que dizem que a gente não tem, na verdade, é uma angústia muito forte, que a pessoa não consegue ver saída, não consegue ver solução. Dentro de alguns quadros esquizofrênicos, não sei se alguns ou muitos, tá? Isso até é uma pergunta. Em muitos casos, ou em alguns casos, existem sintomas de transtorno obsessivo compulsivo dentro do quadro de esquizofrenia? É bem comum, sim. Tem até alguns pacientes que começam recebendo um diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo para depois ficar mais claro que eles têm esquizofrenia. É muito comum, sim. Como comorbidade, depois que você tem a doença, também é bastante comum. Assim como os sintomas depressivos para quem tem esquizofrenia são muito comuns também. Que aí começa com uma apatia, uma depressão. Exatamente. E depois vai se percebendo que tem mais coisa, mais mas mesmo aquele paciente já tem esquizofrenia há um bom tempo, ele está mais predisposto a ter depressão do que a população comum, sem esquizofrenia. Claro, né? Porque a hora também que você se percebe um transtorno, fica bem mais difícil você conviver com isso. Sim. Talvez essa tomada de consciência que tem toda essa carga, né, depressiva. Lógico, né? Imagina, né, a gente recebe um diagnóstico desse. Por mais comprometido que esteja o paciente, ele sabe do que a gente está falando. Sim, e as perdas podem ser grandes com esse diagnóstico, né? Não só com o diagnóstico, com o tratamento, com as dificuldades do tratamento. A família pode se distanciar, pode perder emprego, pode parar de estudar. Não raramente são pessoas que acabam ficando mais reclusas dentro de casa, que isso pode ser de uma doença evoluindo mal. E daí os sintomas depressivos eles são mais comuns mesmo. Com certeza. A Ana estava falando que a família dela é enorme, tem de médico a louco, a minha também. Aí eu ia até contar um caso, né, que é clássico na minha família, que assim, meu pai tinha um tio, essa brincadeira que eu falei, meu pai tinha um tio que tinha esquizofrenia, hoje eu sei que é esquizofrenia, mas a família não sabe muito bem o diagnóstico daquilo, que nunca teve um diagnóstico, né? Imagina, se meu pai tem 74 anos, o tio do meu pai, né, que já morreu há um bom tempo, teria uns 100. Era um pouco mais próximo à idade, mas enfim.
E ele, até onde eu sei da história, ele morava com os irmãos numa casa onde tinha uma pessoa que cuidava dele, não saía de casa, né? E aí, enfim, né, morreu nessa situação, não saía de casa, mas era uma pessoa que falava, andava pelo bairro, as pessoas conheciam ele, isso era muito comum também, né? Às vezes não tinha um diagnóstico, não sabiam bem o que era esquizofrenia, mas tinha aquele meio que era meio louco, que anda aí no bairro, mas ele sempre volta pra casa, tipo o cachorro vira-lata, sabe, que volta pra casa sempre. Bastante comum, né? Bastante comum. São em cidades menores, do interior. Bairros, não, era um bairro mais fechado, né? Aí, enfim, aí eu tive um primo, eu tenho um primo, que a gente começou a perceber, né, que ele ficava mais recluso, sozinho dentro do quarto, diminuição dos interesses, não conseguia estudar, não conseguia ir para a escola, a fobia social foi aumentando. Sim, hoje, pelo que eu sei, né, ele mora em outra cidade, ele fala, abre a janela e fala, conversa, então quer dizer, já tem alucinações, etc, né? E o que a mãe dele fala é que ele sempre foi assim, um menino tão retraído, não aceita o diagnóstico, nunca aceitou o diagnóstico. Assim, o que está acontecendo é que ela vive para aquele menino, né, que já é adulto, enfim, ela vive para ele, porque ele não pode sair de casa, não sai de jeito nenhum, não consegue sair de casa, né? E isso só piora. Num caso desse, né, que acontece bastante também, né, a gente vê bastante, muito frequente. A medicação aí tem algum tipo de função? Porque assim, dizer que cura, não cura, né? Mas algum tipo de função previne alucinações, ajuda o paciente não ficar tão deprimido, e tem funções boas, né? Sim. Acho que nessa historinha que você contou, que é uma historinha bem típica, tem bastante coisa pra dizer, Renata. Quem desenvolve esquizofrenia não é raro ter esse desenvolvimento de infância e adolescência, serem mais reclusos, com poucos amigos, isso piorando na adolescência, ficando mais recluso, isso vai ficando mais claro, principalmente nas fases em que a gente se joga mais, né, tipo adolescente, que vai conhecer mais gente, isso vai ficando mais evidente, até que finalmente surge os delírios, alucinações e começa o transtorno. Bem típico isso, a gente chama de um desenvolvimento esquizofrênico, eventualmente. O que você falou, né, e que eu falei também que é muito comum ao longo do tempo, pacientes com esquizofrenia ficarem mais reclusos dentro de casa, ter dificuldade de relação interpessoal, é o que a gente chama de sintomas negativos da esquizofrenia. É diferente dos delírios e alucinações que a gente chama de sintomas positivos. E é onde entra o tratamento. A gente sabe que as medicações que a gente tem hoje em dia, elas são bastante efetivas para os sintomas positivos. Para os sintomas negativos, nem tanto. Esse é um grande desafio. Óbvio que existem algumas medicações mais modernas que parecem ajudar mais os sintomas negativos, mas o que ajuda mesmo para esses pacientes é uma abordagem multiprofissional. Né? Só o tratamento médico, medicamentoso não é o suficiente. Então, por exemplo, dentro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, que eu trabalho, são pacientes que são estimulados via hospital dia, com terapia ocupacional, com terapia em grupo, com acompanhamento psicológico, acompanhamento até vocacional, para eles não perderem o... Pode ser que não trabalhe mais naquilo que fazia, mas alguma coisa pode fazer, dá para fazer. Então, isso é muito importante. Isso acho que é até mais difícil do que tratar os delírios e as alucinações. Óbvio que seu primo falando sozinho na janela, isso parece que é um sinal indireto de psicose, ou seja, tá falando com as vozes, né? Tá com solilóquios, a gente chama assim. Mas isso dele estar mais retraído, mais quieto, isso teria que ser estimulado, né? Teria que ser estimulado com outras terapias, não só os medicamentos. E foi uma coisa que eu sempre falei, né? Precisa de estímulo, precisa, né, conviver com outras pessoas que têm um transtorno, para a mãe entender, participar de grupos, para a mãe entender também o que está acontecendo. Teria um outro desenvolvimento, eu não tenho dúvida que, se estimulado, ele teria um outro desenvolvimento, sem dúvida alguma. Né? Lógico, eu te perguntei em relação à medicação, mas eu vejo que esse estímulo faz toda a diferença. Para a gente faz, né, uma criança que frequenta a escola e não frequenta a escola, tem um desenvolvimento diferente. Isso não quer dizer que não pode se desenvolver depois, uma criança normal, né, que não tem nenhum tipo de transtorno.
Mas o estímulo faz diferença na vida de qualquer um, com transtorno, sem transtorno. E com a doença acho que se faz mais necessário, inclusive. Teve um programa muito interessante lá no HC que terminou, que era reinserir esses pacientes no mercado de trabalho, através de vínculos com algumas empresas. Muito interessante. Os pacientes, alguns tiveram muito sucesso. Que bacana. Então é questão de estimular mesmo. Tem também um estigma de que o paciente esquizofrênico em algum momento é agressivo, né? Não só consigo mesmo, mas com os outros. É fato? É claro que quando você tem um paciente com esquizofrenia, com quadro psicótico descompensado, o comportamento ele fica um pouco errático, fica imprevisível. Até eu com TPM descompensada fico imprevisível. Não é verdade? Mas os estudos mais recentes têm mostrado que não. Na verdade, são indivíduos que são mais vítimas de violência do que praticantes de atos violentos. Engraçado, né? A gente tem uma visão totalmente diferente. Pacientes, principalmente estáveis, não são pacientes de forma alguma violentos, né? Mesmo aqueles que estão instáveis, é raro você ver paciente com esquizofrenia muito agitado, muito agressivo. É óbvio que pode acontecer, né? Mas não é tão frequente igual se acha. Não é tão frequente. São indivíduos que sofrem mais atos violentos porque na sociedade eles estão mais expostos, né? Você disse do seu tio, né? Que ficava andando e voltava para casa. Isso ainda existe hoje em dia, principalmente famílias que todo mundo precisa trabalhar e ninguém pode ficar com aquela pessoa em casa. Eles saem na rua, eles ficam andando em bairros mais pobres, principalmente se expõem a drogas. É muito comum um paciente com esquizofrenia em regiões mais carentes ter uso de drogas, porque as pessoas dão drogas para esses indivíduos. Eles ficam muito expostos. Então eles são mais vítimas de violência do que atuantes na violência, do que praticar um ato violento. Né? Eu acho que a gente já teve um grande ganho aqui em São Paulo, né, com a questão dos CAPs, dos Centros de Apoio Psicossocial, que exatamente para tratar neuroses graves e psicoses. E esses pacientes que ficavam aí andando pela rua e sofriam muita violência, muita estigmatização, né, preconceito, estão inseridos lá em terapia ocupacional, passam com psicólogos, passam com psiquiatra, quer dizer, tem uma equipe multidisciplinar, como no HC, né? Sim. Tem uma equipe multidisciplinar cuidando daquele paciente, passa o dia lá, quando precisa tem acolhimento noturno. Lógico que a gente sabe que ainda é insuficiente para o número de pacientes, bastante insuficiente, mas é um grande progresso que a gente teve, porque a gente não tinha um centro de assistência psicológica em São Paulo. Era um absurdo, né? Hoje não temos, eu sempre falo isso no programa, hoje não temos para neuroses leves, dita leve, né? Então, para o paciente deprimido, ele não é acolhido lá, não é acolhido na UBS, não é acolhido nos IVAs, não é acolhido nos hospitais, escolas, né? Mas, e aí, né? Não cabe. Poderia, eu acho que uma evolução é ter centro de assistência psicossocial para pacientes com neuroses leves, ditas neuroses leves. Sim, né? Claro, acho que a partir do momento que tem um transtorno do sofrimento, independente da gravidade, o Estado tem que estar preparado para acolher e tratar, né? Mas os CAPs com certeza têm uma função muito importante, né, nos bairros, mas são insuficientes. São. Ainda são. Mas fazem um trabalho que eu acho muito bacana. Sim, um dos grandes desafios, né? Um grande desafio. Mas eu acho um trabalho muito bacana. Tem também as casas, né, de acolhimento. Tem algumas comunidades terapêuticas, né? Também insuficientes, porque para mim é muito interessante a comunidade terapêutica, é muito interessante. É muito legal ver o paciente que está em comunidade terapêutica bem inserido, mas são poucas ainda, precisaria ter mais. Mas é uma coisa que vamos ver, né, se a gente falando e apoiando e lutando, exatamente, ajuda, né? A Ana pergunta o seguinte: como a gente pode entender se a depressão é leve, moderada ou grave? Principalmente pela intensidade dos sintomas depressivos, né? Quando a gente fala em depressão,
principalmente sentimento de tristeza, perda da capacidade de prazer, e daí vem os outros sintomas, do tipo perda da vontade de fazer as atividades habituais, alterações de sono, alterações de apetite, pela gravidade mesmo, pela intensidade desses sintomas. Tem outras coisas que podem indicar a gravidade. Tentativa de suicídio, pensamentos de morte, isso indica a maior gravidade. Quadro psicótico, uma depressão psicótica também indica a maior gravidade. E parece que quanto mais grave a depressão, né, que foi o que você falou, aparece pelos sintomas. Só para dar um exemplo, os altos cuidados vão diminuindo conforme a gravidade da depressão. Perda de pragmatismo, isso também pode ser um grande sinal de gravidade, né? A pessoa não conseguir mais trabalhar, não conseguir mais estudar, vai perder inclusive a capacidade de autocuidados, isso tudo é sinal de gravidade. A Ana Maria pede pra gente falar um pouco da relação do deprimido com seus familiares. Em que sentido será que ela estava querendo saber? Fala pra gente, Ana. Enquanto isso, eu vou te perguntar, né? Não sei se é a mesma coisa que ela queria saber, mas assim, o comprometimento de uma pessoa com uma depressão moderada, grave, ou mesmo, né? E aí voltando para as psicoses, ou mesmo do esquizofrênico, o impacto disso numa família é enorme. Os cuidadores têm que participar de grupos de apoio, sempre, né? Você concorda com isso? Sim, eu não sei se grupos de apoio, mas tem uma orientação específica sempre, porque é realmente muito, muito intenso. Para a família isso é muito difícil, né? Principalmente, por exemplo, falando de esquizofrenia, da fase que começa, que é quando teoricamente aquela pessoa, aquele filho, vai começar a ter mais autonomia, vai começar a desenvolver sua vida profissional, é o momento que a doença vem. E daí a família fica sem chão, muito frequentemente. É uma grande frustração, né? Também. Para os pais que acham, para a família em geral, que acham, né? Todos os nossos pais achavam que a gente ia ter muito sucesso, muito dinheiro, muita fama, e muita felicidade, e querem o melhor pra gente, exatamente, né? Em geral, querem o melhor pra gente. Chega numa fase jovem adulto, começa a ter, né, sintomas inesperados e não consegue ter esse desenvolvimento. E aí também tem o medo dos pais, né? O que eu faço com essa coisa? Ele vai ficar no mundo. E é uma grande frustração, igual você disse. A partir do momento do diagnóstico, e a gente tem essa ingrata função de dar uma má notícia, não raramente a primeira reação, a reação inicial é a negação, né? Que daí vai atrasar o início do tratamento, pode piorar o prognóstico, então uma orientação, cuidado especial com a família é muito necessário. É engraçado você perguntar isso porque agora mesmo, de um mês para cá, eu estou me inserindo num projeto de psicoeducação em psicose dentro do HC. Nossa. Com os residentes de lá, inclusive. A gente tem discutido muito isso, exatamente, né? O impacto disso para a família. Não é fácil, é muito complicado. Como, por exemplo, nas demências, né? Você trabalha com demências também? Trabalho como psiquiatra geral, em consultório, não é a minha área de atuação dentro do HC. Mas, sim, exatamente. Com uma única sutileza, que demência vem quando a pessoa talvez já está precisando ser cuidada, né? A idade, né? A idade. A esquizofrenia, que já foi chamada de demência precoce, né? Pelo Kreplin, que foi um psiquiatra, um dos primeiros a definir a esquizofrenia. Não chamava de esquizofrenia, ele chamava de demência precoce. É precoce, vem com 20 anos de idade, até uns 30 anos é um período que pode acontecer. Então, para a família é mais difícil. Não que tratar de um familiar com demência, com Alzheimer, seja fácil. Não de jeito bem nenhum, complicado também. Mas acho que a frustração envolvida numa doença tão precoce é maior. Porque é isso, né? Não se espera. Não se espera. A demência na terceira idade é uma coisa quase que esperada já. Né? Não sei se é demência, mas é esperado o idoso ser mais cuidado, ser mais dependente. Óbvio que a gente vê hoje em dia pessoas com mais de 90 anos e super independentes, né? Não é a regra, mas talvez seja mais natural a gente aceitar, né, um familiar idoso necessitando de cuidados assim tão intensos do que alguém mais jovem. Mais difícil. Bem mais difícil. Eu acho. E aí eu volto ao autismo infantil, né? Imagina o quanto é difícil. Imagino, né? Já recebi pais que tinham filhos autistas. Nunca tratei de autismo infantil, da criança em si.
porque tem que ser especialista para tratar de criança, tem que se especializar nisso, porque é muito complexo. Mas de pai, sim, de um casal. É isso, né? Como se fosse uma pequena demência na infância, Sim, é uma alteração bastante complicada, né? Bastante complicada. A gente brinca que psiquiatra infantil trata mais da família do que paciente, mas não é à toa, porque é realmente muito difícil. A gente compreende, a gente entende, né? O quanto é difícil para os familiares não só aceitarem, mas lidar, né, com as alterações de comportamento desde a infância. Né? É bastante complicado. O transtorno de personalidade, né, ele é muitas vezes confundido com a esquizofrenia. Pode ser, né? Transtornos de personalidade mais graves. Mais né? graves. Que tem essas alterações muito parecidas. O que é diferente, né? O que chama... Bom, enfim, na classificação, você vai olhar e falar, bom, não, classifico como um transtorno de personalidade ou não, como esquizofrenia? Os principais transtornos de personalidade que podem se confundir com a esquizofrenia é o que a gente chama de transtorno de personalidade esquizoide e o transtorno de personalidade esquizotípica. A grande diferença é que na esquizofrenia a gente consegue delimitar o início da doença. Ele até podia ser um pouco mais isolado quando adolescente, mas de repente ele começa a ter delírios e alucinações, acha que o vizinho está perseguindo, começa a escutar alguma coisa que não existe, a família começa a estranhar. No transtorno de personalidade, a gente não consegue delimitar, a gente vê que é uma característica do indivíduo desde pelo menos a adolescência, que é quando a personalidade começa a se maturar, a ficar mais estável, né? Esses transtornos de personalidade, o esquizoide e o esquizotípico, também cursam com bastante retraimento social, são pessoas mais fechadas. E o esquizotípico, especificamente, pode ter muitas ideias excêntricas, do tipo ter algumas crenças um pouco bizarras, de ter interesses um pouco excêntricos. Não me vem nenhum exemplo aqui na cabeça, mas é comum, você até tem conhecidos nossos que podem ser um pouco assim, né? De ter um interesse por uma coisa específica que não faz tanto sentido. São os esquizoides e os esquizotípicos. Eventualmente, alguém com personalidade esquizoide pode desenvolver esquizofrenia, tá? Mas isso não é regra. Tá, mas pode. Pode. Agora, você estava dizendo que no transtorno de personalidade isso vai aparecendo mais, né, quando vai entrando na adolescência. A gente chama de um contínuo, né? Quem conhece aquele indivíduo fala, mas ele sempre foi assim, né? Sempre foi assim, meio estranho, sempre teve esses gostos estranhos, sempre foi mais fechadão, sempre foi mais na dele. É um contínuo, sempre foi assim. Na esquizofrenia não, tem um momento em que as coisas começam a funcionar de uma forma diferente. É o que a gente chama de um processo de doença. Tá. Em psicopatologia a gente chama de um processo. Agora, o que eu tenho visto é que atualmente muitas crianças têm sido classificadas com TDAH, por exemplo, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, têm sido diagnosticadas, já foram diagnosticadas com TDAH e agora estão sendo diagnosticadas com transtorno de personalidade. Tá. O que eu acho, o que eu percebo, enfim, nem acho, percebo, é que talvez a gente ainda esteja meio se confundindo entre esses dois transtornos, né, de personalidade e de déficit de atenção e hiperatividade. Eu não sei bem que sintomas fazem com que a gente tenha algumas dúvidas em relação a isso, sabe? Principalmente os psicólogos, que a gente às vezes olha para uma criança e fala, não, a criança já é diagnosticada com TDAH, mas eu acho que pode ser transtorno de personalidade. Muitas vezes uma raiva excessiva, ou... Aí eu fico pensando, será que é mais característico do transtorno de personalidade uma raiva excessiva do que do TDAH? Eu acho assim, eu não sou psiquiatra infantil, não tenho tanta experiência assim com psiquiatria da infância, mas da minha experiência é mais ou menos o que você disse. Os sintomas de alteração de comportamento na infância, eles são muito frustos, eles são polimórficos, é difícil você estabelecer categorias de diagnóstico.
Hoje, muita criança diagnosticada como TDAH. Eu não estou dizendo que não existe esse transtorno, porque existe um tratamento específico, que as crianças melhoram demais e tem que ser tratado quando tem indicação, mas é óbvio que também tem uma tendência a hiperdiagnosticar como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque exatamente por isso, os sintomas eles vão mudando na infância. Pode ter algum momento que a criança está mais agitada, isso na escola ela fica mais hiperativa, mas isso mais pra frente vai demonstrar que não é TDAH, é alguma outra coisa. Mas naquele momento que os pais estão preocupados com aquilo, aquele sintoma está muito intenso, o psiquiatra está vendo, ele pode tentar medicar como TDAH, mas isso mais pra frente vai mostrar que era outra coisa. É bastante difícil mesmo, a psiquiatria da infância, por conta disso. Você tem que às vezes sentar e esperar pra ver. Não que você não vá medicar, você pode ajudar com medicação ao longo dessa evolução. Mas concordo com você que uma criança mais agitada, diagnosticada como TDAH, mais pra frente pode se mostrar ter um transtorno de personalidade que justifique uma intolerância à frustração, uma maior agressividade, né? Nossa, sintomas muito típicos de algumas pessoas na vida adulta, né? Sim. Intolerância à frustração, quer dizer, né? Quem não conhece alguém que é extremamente intolerante à frustração? Eu acho que existem traços de personalidade patológica em muita gente. O transtorno de personalidade já é menos frequente, não que seja pouco frequente, né? Mas traços patológicos acontecem muito frequentemente. Eu ouvi do Valentim Gentil numa entrevista que ele tentou fazer uma pesquisa no HC sobre pessoas normais, ditas normais. E aí procurou pelo Brasil inteiro durante muito tempo para fazer a pesquisa, precisava ter um número X de candidatos e tal, e foram avaliadas muitas pessoas. Tinham mais ou menos 8 que poderiam se encaixar nas ditas normais. O que definir, né? Como normal também, né? É complicado, né? É interessantíssimo, né? Quer dizer, todos nós temos traços, né? Isso para o psiquiatra, para a psiquiatria racional, leva a pensar quais são os limites, né? Quais são os limites dos diagnósticos, quais são os limites dos tratamentos. Quer dizer que todo mundo precisa ser tratado? Eu acho que não, né? Nós somos humanos, nós temos uma série de comportamentos diferentes que não precisam necessariamente ser patológicos, né? Precisam de tratamento. Mas eu sei dessa história e é lenda. É lenda, né? É lenda do HC. É uma boa lenda, né? Eu acho impressionante, assim. E acho também vejo também que, sei lá, quando eu me formei até hoje, a tendência de medicar os pacientes é diferente. Então, se antes, se há 10, 12 anos atrás, se medicava mais para depressão, eu vejo que hoje se medica menos. Porque se entende que existe... eu acho que a gente já entende que patologia, que traços patológicos é normal. Que talvez era uma coisa que a gente não entendia. Eu tenho medo de ser um pouco afirmativa nisso, né, e dizer de uma forma geral, mas é uma percepção. Porque antes eu encaminhava muito mais paciente que voltava com algum diagnóstico, com alguma medicação. Hoje eu encaminho e muitos pacientes voltam sem medicação, mesmo que tenham um diagnóstico. Né? No começo de um transtorno depressivo, vamos tentar só com terapia. Eu percebo que isso acontece mais hoje do que acontecia. Talvez pelo avanço mesmo, do que se conhece das patologias, né? E quadros leves, eles podem se beneficiar com terapia tanto quanto com medicação, né? Eu acho que a longo prazo, eventualmente, mais com terapia do que com medicação. Eu acho que os psiquiatras sempre têm que estar se perguntando um pouco qual é o limite da sua atividade. Me assusta tendência à hipermedicalização. Óbvio que os medicamentos estão aí, eles estão sendo desenvolvidos para ajudar. E a gente estava falando de esquizofrenia, os remédios de esquizofrenia mais recentes, eles são muito melhores do que a gente tinha antigamente, tanto em termos de efetividade quanto em termos de efeitos colaterais. Isso, do meu ponto de vista, se aplica também aos antidepressivos. Então, o tratamento, eu acho que ele está mais disponível, está mais fácil, mas isso não tira a necessidade da gente ser criterioso na hora de indicar o tratamento. Que você... Aí é uma pergunta muito pessoal, né? Porque eu fico chocada no consultório, porque hoje eu vejo que os meus amigos psiquiatras medicam até menos
do que os colegas endócrinos, gineco, né? Você não acha que deveria existir algum tipo de controle em relação a isso? Por que não passar num psiquiatra e tomar um antidepressivo indicado por endócrino? Por que o endócrino indica antidepressivo? É bastante complicado, né? E é também difícil você falar de forma geral. Né? Eu acho que isso tem que ser visto de cada caso. Como médicos, né, independente da especialidade, qualquer especialista tem o direito de prescrever uma medicação antidepressiva ou qualquer outro psicotrópico e tem condições de fazer isso, porque todo mundo sai da faculdade de medicina sabendo psiquiatria básica. Deveria sair, né? Então, obstetras podem tratar depressões pós-parto leves, por exemplo, endocrinologistas podem tratar depressões mais leves. Do meu ponto de vista, a partir do momento que a coisa vai ficando mais difícil, vai complicando, está indicado encaminhar para um especialista. É o que eu faço, eventualmente eu posso tratar um paciente, alguns remédios que eu passo podem aumentar colesterol, por exemplo. Eu posso começar a tratar um problema de colesterol inicialmente. Se começou a complicar, eu encaminho para o especialista. Eu acho que é mais ou menos isso. Talvez não aconteça com todos, né? Talvez você... Eu já vi também pacientes vindo de alguns especialistas não psiquiatras mal medicados. Mas não dá para generalizar, isso é de caso em caso. Chegou um certo momento, até disse isso para você, que chegou um certo momento em que eu tinha 80% do meu consultório medicado com um antidepressivo ansiolítico por profissionais que não eram psiquiatras. Assim, é muito. É alto, né? E acho que é uma conduta também nossa, né? Quando a gente vai procurar um médico, uma conduta errada da gente querer resolver tudo por ali, né? Então, mas se o endócrino já me indicou, né? Se o gineco já me indicou, eu vou passar no especialista para quê? Eu vou gastar mais, né? Já estou bem medicada. Mas se a gente tem algum problema cardíaco, a gente vai no cardiologista. Né? E o próprio médico indica, olha, vai no cardiologista. Eu acho que é isso, Renato. Quando você tem vínculo com algum médico, independente da especialidade, você tende a querer tratar tudo com ele, né? E ele está autorizado a fazer, mas como especialista eu recomendo que quando começa a complicar e doses iniciais de antidepressivos não respondem, eu acho que deveria encaminhar para o especialista. E eu acho que a gente tem que tomar consciência de que a gente tem que ter uma postura mais cuidadosa com a gente mesmo, entendeu? Em vez de economizar tempo, que seja, vamos supor que estamos falando de nós que temos planos de saúde. Em vez de economizar tempo, será que a gente não pode ter um pouco mais de cuidado com a gente mesmo? E, então tá, o médico está me dizendo que talvez fosse bom eu tomar algum tipo de medicação psiquiátrica, por que eu não posso procurar um psiquiatra? Então, assim, eu acho que... Até conversar isso com o médico que prescreveu, você tem um livro para me indicar. Então, é só um alerta de que a gente tem que ter, né? Não é... Eu nem estou jogando isso para os médicos só. Mas eu acho que a gente tem que ter essa conduta com a gente mesmo, uma conduta mais cuidadosa, né? Porque senão fica assim, a culpa é do médico que não me indicou, que me prescreveu, que não, né? Quando a gente tem um discernimento bom da realidade, a gente pode escolher se a gente vai se cuidar, como o outro vai cuidar da gente, que outro vai cuidar da gente. Buscar sempre o melhor. Né? Buscar sempre o melhor. Queria mandar um beijo muito especial para Alexandre Bess, querido, que entrou aqui. Eu quero muito que você venha no programa pra gente falar sobre paixão, relacionamento. Você é expert nisso, né, Alexandre? Faz tempo que a gente não fala. Quero você aqui no Abdivan. Vamos marcar, né, Rê? Vamos marcar. O Neto, agora, Ana já me ajudou o programa inteiro. Perguntas e perguntas. Então, assim, né? Vou fazer uma pergunta do Alexandre, nossa última pergunta. Ele fala assim... Quanto à medicação, ela é importante, é um amigo nosso psicólogo. Ela é importante. Entretanto, ela não alfabetiza os sintomas. Esses têm que ser tratados na psicoterapia, exatamente como o Leonardo falou, podendo serem usados como coadjuvantes no tratamento dos sintomas. Sem dúvida alguma, né? Foi o que você falou. Sim, exato. Eu
Eu acho que em alguns transtornos, né, pensando a partir do diagnóstico psiquiátrico, alguns transtornos, é essencial, né, você fazer o acompanhamento terapêutico. Mesmo quadros psicóticos, isso não exclui a necessidade de ter algum acompanhamento, né, Claro. Em psicoterapia, em alguns casos, ajuda demais, independente da linhagem. Óbvio que alguns casos podem ir melhor com um tipo de abordagem, outros com os outros. Eu só acho que paciente muito sintomático, eu sempre prefiro medicar primeiro, diminuir um pouco os sintomas, para daí fazer um tratamento ou encaminhar um tratamento mais psicoterápico. Claro, eu também. Né? Sim, uma paciente muito comprometida, já aconteceu no consultório, não dá, você não consegue. São diversos sintomas, nem a paciente consegue estar no consultório por uma hora ali, sentada, conversando, né? Dos sintomas que agravam demais. Né? Então, às vezes um alcoolismo muito grave, né? Que já... Eu não consigo tratar em consultório. O paciente ou chega bêbado, ou chega em abstinência passando muito mal. Quer dizer, bom, temos que medicar antes, né? Para depois começar a trabalhar. Exatamente. Leonardo, eu fiquei muito feliz com a sua participação no programa. Muito obrigada pelas suas explicações sobre psicoses. A gente mudou o tema de última hora e eu acho que foi muito feliz a ideia de mudar o tema. Mas nada que a gente não possa falar de depressão, pós-parto, numa outra oportunidade, né? Estou aí à disposição. Que bom, Leonardo. Obrigada pela sua participação. Obrigado a você, obrigado pela atenção. E obrigada por todos vocês, a participação no Web Divan. O Neto está falando, agora eu vi no Face, eu estava pensando que hoje fosse sábado. Você está confundindo sexta com sábado, Neto? Meu Deus, mas volta sexta que vem é Páscoa. Na outra sexta-feira, volta, Neto. Um beijo muito especial para Alexandre, querido, obrigada por entrar no programa. Volte cedo também, né? Chegue às 9, 21 horas ao vivo, Web Divan. A gente volta daqui 15 dias, ao vivo às 9 horas. Beijos.